Eu vou dar continuidade aqui ao texto. Agora sobre a dimensão política do território. Dimensão política do território. Na preocupação de Ratzel, em 1990, com o território é possível verificar a vinculação da compreensão das relações/influências das condições naturais aos processos civilizatórios, além do seu caráter político. Pode-se, portanto, compreender que, por este raciocínio, uma grande parte dos progressos da civilização são obtidos mediante um desfrute mais perspicaz das condições naturais, e que, nesse sentido, esses progressos estabelecem uma relação mais estreita entre o povo e território. Pode-se dizer, ainda em um sentido mais geral, que a civilização traz consigo o fortalecimento de uma ligação mais íntima entre a comunidade e o solo que a recebe. O território, nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que tem papel central na constituição do Estado, é apresentado de forma naturalizada. Para Ratzel, muitas vezes o território aparece como sinônimo de solo, atuando apenas como palco. E o que sobressai na argumentação de Ratzel acerca do território é o papel deste como elemento fundamental na unidade e expansão do Estado. Para Ratzel, é no elo indissociável entre uma dimensão natural, física e uma dimensão política. Aí se confunde com o Estado, no espaço que o território se define. Esta abordagem nos remete a pensar também o território a partir de sua dimensão política. Segundo Ribas, para Ratzel, o território é compreendido como Estado-nação a partir do momento em que há uma organização social para sua defesa. Assim, o Estado e o território têm limites e fronteiras maleáveis. O território é entendido como substrato para a efetivação da vida humana. Logo, a guerra apresenta um caráter natural e necessário para a conquista de novos territórios na história humana. Em Ratzel, a ocupação de novas áreas tem uma relação direta com a dependência existente entre o homem e o território. Desta forma, o território pode facilitar ou dificultar a ocupação, assim como pode ser o fator de impulsão à ocupação ou expulsão de povos de determinadas áreas. Nesta perspectiva, o território recebe uma configuração meramente física. Sustentada pelas condições naturais de determinadas áreas, como riqueza de águas, vegetação, condições climáticas, fertilidade do solo, etc. Na abordagem do prussiano Friedrich Ratzel, a ideia de onde tem uma relação direta com o objeto de estudo da geografia, o que nos leva a inferir sobre o conceito de território a ele atribuído por diversos autores. Embora tal conceituação não pareça ter sido o mote central de seus estudos, o conceito do território foi base importante para garantir a sua compreensão na relação homem-meio e, ao mesmo tempo, justificar aspectos do processo de expansão no cenário europeu e, de forma mais específica, o caso da Alemanha. Todavia, o estudo do território
é retomado na atualidade como categoria fundamental da geografia, embora continue expressando falta de consenso sobre o que ele venha a expressar. Renova-se a geografia política clássica, que passa a reconhecer e valorizar novas escalas de análise, não se limitando exclusivamente às relações de poder efetivada no nível de Estado-nação. Outros aspectos e dimensões do poder são valorizados, como argumenta, por exemplo, Rafstein. Para este autor, com base em Michel Foucault, o poder é exercido e manifesta-se de duas maneiras: poder e poder. O primeiro é a atuação do Estado, sempre presente, visível, maciço e identificável. O segundo esconde-se tanto melhor quanto for a sua presença em todos os lugares. Presente, presente em cada relação. Ele se aproveita de todas as fissuras sociais para infiltrar-se até o coração do homem. Ou seja, sinaliza para a existência em nossa vida diária de distintas dimensões de poder, efetivadas em diferentes situações. As relações territorialidades criam um campo do poder que está, e esta é outra maneira de compreender a dimensão política do território. A dimensão cultural do território, lugar de memória. O território, nesta perspectiva, é, antes de tudo, um espaço simbólico, ou uma referência para a construção de identidade, ou fruto de identidades, está ligado a uma questão cultural que reconhece uma identidade. Esse é um espaço comutativo, disjuntivo, um solo que agrupa o ser social, um espaço de comensalidade e simbiose. Enfim, o território é um espaço de dependências e apropriações, pertencentes a diferentes conjuntos da mesma estrutura econômica, política e cultural, através de atos cívicos por intermédios da vida associativa, identitária, mercadológica. Desta forma, considerar o território como um lugar de memória acrescenta algo mais, com dimensões que vão do físico ao mental, do social ao psicológico, em escalas diversas, pois a convergência dessas características misturadas de comutação, de junção, de comensalismo, simbiose, de dependências, apropriação, no centro da noção de território encontram-se dois sentidos: o da identidade e o da individualidade, a bandeira particular, pois o território é um espaço diferente para cada indivíduo que o compõe, e o temporal, através da evolução das mudanças ao longo das décadas em uma localidade ou noção. Há, portanto, uma acoplagem entre elas, uma relação dinâmica, e é este circuito em espiral que faz do território um lugar de memória. O acontecer e a memória dos fenômenos culturais no espaço consubstancia o território. A memória modifica ou sugere um espaço distinto, particular, condiciona, influencia e é condicionada, sujeitada, determinada. Há aí uma relação recíproca entre o pensar e o ser. O território pode, assim, com o tempo, tanto se extenuar como se confirmar. Os mesmos agentes de cristalização do território
se encontram ao longo de todo o processo e este se transforma, por sua vez, no guardião de memória. O território é, de todos os lugares de memórias espaciais, o que se identifica mais com a ação humana. Território e territorialidade. O território, na geografia, como estamos apresentando, adquiriu diferentes compreensões de acordo com as diferentes abordagens filosóficas que foram se configurando nessa ciência. Embora permaneça a noção jurídica e a política delimitada por uma extensão da superfície terrestre sobre o qual vive uma nação ou um povo, o mesmo assume uma noção contemporânea, definida como formas de poder que definem e delimitam determinadas áreas e a partir das quais a sociedade estabelece uma relação de espaço. O território esteve muito vinculado ao controle do poder estatal e à constituição do espaço Estado-nação. Porém, muitos autores têm questionado essa leitura, dando ênfase ao caráter político não estatal do território, à dimensão cultural ou econômica. No que se refere à constituição de identidade no território, lembra que o mesmo é um espaço. Heisbart, 2004. Lembra que o mesmo é um espaço dominado ou apropriado com o sentido político, mas é também apropriado simbolicamente, onde relações sociais produzem ou fortalecem uma identidade utilizando-se do espaço como referência. Mais uma vez, percebemos que diferentes dimensões do território aparecem concomitantes ou de forma complementar. Nesse sentido, alguns autores, dependendo do aporte filosófico que adotam, consideram a subjetividade uma constituição do território. Desta forma, o território é considerado enquanto elemento dinâmico e não é definido apenas por um palco natural. O território se reveste de concretude em suas dimensões política, econômica, cultural e natural, e a adoção de qualquer uma delas dependerá de como destaca o Heisbert e Sacquet no critério da fundamentação filosófica adotada por cada pesquisador. Os território e territorialidade dizem respeito à vida humana. Todavia, há uma amplitude do conceito de território, conforme assevera Heisbert, a qual possibilita o território seja estudado por diversas ciências, cada qual com um enfoque diferenciado. Por exemplo, enquanto a geografia dá ênfase à materialidade do território, a ciência política enfatiza sua construção a partir das relações de poder e a sociologia busca sua intervenção nas relações sociais. Desta forma, verificamos que, de acordo com o objetivo de estudo de cada ciência, uma ou outra dimensão do território é utilizada, e tem sido crescente a utilização dos conceitos de território e territorialidade. Os territórios, por serem dinâmicos, podem ser construídos ou destruídos em escala variada do tempo e do espaço. As territorialidades variam em diferentes situações históricas e geográficas. São multiformes. Para refletir sobre a territorialidade, utilizamos a ideia de controle e poder sobre o território, desenvolvidos por Rafstein e Sacks. Sacks define a territorialidade como sendo a tentativa de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que, através de suas ações, controlam, influenciam pessoas, fenômenos e relações, sendo o espaço, portanto, um mediador da correlação de forças entre eles.
A territorialidade, ela aparece então como constituída de relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas com a exterioridade. Para o autor, a territorialidade se escreve no quadro da produção, da troca e do consumo, reafirmando seu caráter de relação entre diferentes atores a partir de identidades demarcadas ou não por limites. Destacamos a importância da dimensão política, principalmente baseada em Raftin e Sartre, que consensualmente consideram esta dimensão para além da perspectiva jurídica estatal, como que a melhor responde à conceituação de território. A argumentação de Raftin sobre o território tem uma centralidade clara nas relações de poder. O campo da relação é um campo de poder que organiza os elementos e as configurações. O território é o espaço político por excelência. O campo de ação dos trunfos. Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos atores sintagmáticos que produzem territórios. Essa produção de território se escreve perfeitamente no campo de poder. Deixa eu ver aqui. A territorialidade manifesta-se nas atividades diárias, na produção, troca e consumo, significa ligação, interação, é a face vivida da face agida do poder. Enfim, é multidimensional com um caráter também econômico e cultural, ligado à semiologia. Segundo Heisberg, para Sartre, a noção de territorialidade é uma qualidade necessária para a definição de um território. É incorporada ao espaço quando este media uma relação de poder. Desta forma, a fronteira e o controle do acesso são atributos fundamentais da definição de territorialidade. Porém, para Robert Sachs, nem toda relação de poder implica em uma territorialidade. Como estratégia geográfica de controle de uma área, as políticas territoriais de posse da terra variam em diferentes contextos sociais. A territorialidade é uma expressão geográfica primária do poder social. Este é um meio de ligação entre sociedade e o espaço, e uma forma para se compreender as relações históricas entre sociedade, espaço e tempo. Enfim, cada sociedade produz relações singulares e arranjos territoriais específicos, onde há existência do determinado território estará da relação direta do controle que cada indivíduo ou sociedade exerce sobre o mesmo. A territorialidade, grosso modo, pode ser, por isto, na abordagem territorial, um conceito fundamental na compreensão do processo de territorialização, formação de territórios, enfim, de nossa vida diária, acontecendo e manifestando-se econômica, política e culturalmente, e das relações que existem entre estas dimensões sociais do território e seus componentes naturais, externos à vida orgânica do homem. As territorialidades de migrantes.
Esta síntese das abordagens teóricas sobre o território demonstra a necessidade de se entender as análises que se restringem à temática dos lugares de memória, a maneira que possui o homem de aprender o espaço, levando consigo aspectos culturais, memórias que se exprimem e materializam em diferentes territórios. A mobilidade do homem, que o leva a distintos territórios, transforma-o em indivíduo que aparentemente age desconectado de outros indivíduos. Contudo, na clareza dos lugares de memória, os territórios adquirem um suplemento de sentimentos de grande importância, pois essa mobilidade acopla diferentes identidades, formando a partir de então novas relações e redes sociais que se interligam, justapõem e se acoplam. A utilização das redes sociais na pesquisa sobre a territorialização permite a análise de processos de constituição de redes de migração e o papel dos que comungam o mesmo espaço, parentes, vizinhos, amigos, desempenhado no fornecimento de informações e auxílio no processo migratório. As novas abordagens de migração concentram-se mais interesses na importância da família e de amigos de origem comum que sustentam essa rede. Neste sentido, as migrações recentes resultariam também nas redes sociais para além das crises econômicas. Tais laços unem migrantes e não migrantes em uma complexa teia de papéis sociais complementares, relacionamentos interpessoais que são mantidos por um quadro informal de expectativas mútuas e comportamentos pré-determinados. A migração de longa distância se vincula a muitos riscos: segurança pessoal, conforto, renda, possibilidade de satisfazer as relações sociais. Assim, o contato com o possível destino, parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, gera confiança sobre as redes de informações interpessoais estabelecidas, minimizando e diluindo os riscos. Nesse sentido, as redes limitariam as opções de fluxos. Contudo, a circulação nesses territórios se intensificaria. A frequência e o volume das remessas enviadas pelos migrantes para o lugar de origem e as passagens previamente pagas por pessoas no destino revelam a extensão da ajuda mútua, evidenciando a importância dos territórios e a extensão das redes sociais, pois estes participam da economia do território de origem. Desta maneira, mostram uma dinâmica social particular nesses locais, envolvendo pessoas que não migraram nesse processo. As redes também transformam as relações sociais da EPC existentes. Foi o que verificou sucintamente Sacchi ao tratar da migração italiana para o Brasil no século XIX.